Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós daremos sequência à leitura da Lei 9.613 de 1998, a Lei de Lavagem de Dinheiro ou também chamada de Lei de Lavagem de Capitais, tá ok? Então, vamos dar sequência aqui no capítulo 5, das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Artigo 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. Inciso 1. A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. Inciso 2. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Inciso 3. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações. Inciso 1. As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado. Inciso 2. As seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização. Inciso 3. As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços. Inciso 4. As administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos. Inciso 5. As empresas de arrendamento mercantil, leasing, as empresas de fomento comercial, factoring, e as empresas simples de crédito, ESC. Inciso 6. As sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de apostas de cota física, ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro, de bens móveis, de bens imóveis e de outras mercadorias ou serviços, bem como concedam descontos na sua aquisição ou contratação. Inciso 7. As filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual. Inciso 8. As demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros. Inciso 9. As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo. Inciso 10. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Inciso 11. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. Inciso 12. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie. Inciso 13. As juntas comerciais e os registros públicos. Inciso 14. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações. A linha A. De compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer natureza. A linha B. De gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos. A linha C. De abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários. A linha D. De criação,
exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas. A linha E, financeiras, societárias ou imobiliárias. E a linha F, de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. Inciso 15. Pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. Inciso 16. As empresas de transporte e guarda de valores. Inciso 17. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermediem a sua comercialização. E, inciso 18, as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país. Capítulo 6. Da identificação dos clientes e manutenção de registros. Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9º, inciso 1, identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Inciso 2. Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas. Inciso 3. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. Inciso 4. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por eles estabelecidas. Inciso 5. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1 deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Parágrafo 2º. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Parágrafo 3º. O registro referido no inciso 2 deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Artigo 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado, formando o Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras, bem como de seus procuradores. Capítulo 7. Da comunicação de operações financeiras. Artigo 11. As pessoas referidas no artigo 9º, inciso 1, dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta lei, ou com eles relacionar-se. Inciso 2. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 horas, a proposta ou realização. A linha A. De todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10,
acompanhadas da identificação de que trata o inciso 1 do mencionado artigo, e, a linha B, das operações referidas no inciso 1. Inciso 3. Deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. Parágrafo 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso 1 deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2º. As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3º. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas, com base no inciso 2 do caput, aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o artigo 9º. Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8. Da responsabilidade administrativa. Artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa pecuniária variável, não superior, a linha A, ao dobro do valor da operação, a linha B, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, a linha C, ao valor de 20 milhões de reais. Inciso 3. Inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º. Inciso 4. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º, por culpa ou dolo, inciso 1, deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente. Inciso 2. Não cumprirem o disposto nos incisos 1 a 4 do artigo 10. Inciso 3. Deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso 5 do artigo 10. Inciso 4. Descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Parágrafo 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Parágrafo 4º. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Aí aqui o artigo 13 foi revogado. Capítulo 9, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Artigo 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar,
e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Parágrafo 1º. As instruções referidas no artigo 10, destinadas às pessoas mencionadas no artigo 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2º. O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. Parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Tivemos aqui alguns artigos revogados, né? Então, seguindo no capítulo 10, Disposições Gerais. Artigo 17-A. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Artigo 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Artigo 17-C. Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. Artigo 17-D. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Artigo 17-E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 3 de março de 1998. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa lei. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para acompanhar os próximos vídeos de outras leis, súmulas e jurisprudências interessantes para a sua prova ou sua vida profissional. Muito obrigada, tá? Permaneça conosco nos próximos vídeos e até a próxima.